Começamos. Então, gente, boa noite para todo mundo, para todas, todos e todes, e mais quem também estiver por perto se identificando da maneira que gosta de se identificar. Sejam todos e todas muitíssimo bem-vindas. E hoje a gente está aqui, né, as Roots, nesses nossos encontros virtuais, né, do Tem Preta na Cena, junto com o Fábio França, né? E aí a gente está muito contente, o Fábio França está estreando, porque vai ser o nosso primeiro homem, né? É o nosso primeiro, que é o nosso primeiro. responsabilidade. Desde que a gente começou esses encontros, a gente tem se encontrado com mulheres, né? Mulheres ou militantes, ou que têm algum envolvimento, né, com a cena artística, né, da cidade, né, de fora, ou de outros lugares também. E a gente achou importante, né, ter esse momento, trazer um homem negro, um homem preto de teatro, né, um homem preto que pudesse compartilhar conosco essa experiência, né, também que é tão marcada, né, na nossa diáspora, né? Como que são os corpos dos homens negros em diáspora e os corpos dos homens negros que escolhem a arte não só de expressão, mas como forma de estar na vida mesmo. Né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Seja bem-vindo, Fábio. Hoje a gente está aqui com a Diana Elisa. Eu, Maria Luísa. E Mariana Gino. Nós, então, estamos representando as 8 mulheres, né, que somos as Roots. E é isso. Vamos lá. Estou muito feliz, muito honrado. Boa noite a todos, a todas, a todos. Estou muito feliz mesmo. Nossa, que honra. Que honra. Conseguiram me deixar mais nervoso, mas tudo bem. Gente, mas encontros de preta é pra gente relaxar, não é pra gente ficar tenso, né? Por favor. Vira um xirê, não adianta, vai virar um xirê. Não, estamos em casa. Estamos em casa. Sim. Bom, também fazendo as honras da Giane, né, ao nosso querido amigo Fábio aqui. É um prazer tê-lo conosco e estar mais uma vez com as minhas irmãs aqui, com o meu irmão, claro. Nos conhecemos virtualmente, mas depois de ver vários trabalhos, assistir, eu conversei muito com as meninas, a gente precisa fazer essa conexão, né? Principalmente porque os nossos diálogos se intercruzam nesse cenário artístico. Bom, para quem está nos assistindo, as Roots é um grupo de artes cênicas e políticas criado em 2017 por Giane Elisa. Hoje o grupo é composto, dirigido e movimentado por 8 mulheres negras de Juiz de Fora, que são elas, né? Denise Santos, a Giane Elisa, que está aqui conosco, a Joyce Queiruga, a Maria Luísa e Gino Evaristo, né, que está aqui, a minha prima, eu, Mariana Gino, Renata Dória, a Sheila Gonçalves e a Fabiana Gomes. A dramaturgia e a direção são assinadas por Giane Elisa, que são basicamente forjadas a partir das estéticas do teatro do oprimido, né, e do teatro experimental do negro. As Roots trazem sem um nome uma marca em homenagem à grande Ruth de Souza, né, e o objetivo central do grupo é retratar o cotidiano, né, e as experiências vividas por mulheres negras em diáspora africana no Brasil, né, e essas experiências elas perpassam por todas as interfaces políticas, sociais, econômicas, religiosas, né. Então, o objetivo das Roots é trazer um pouco desse colorido para a cena e também falar sobre um pouco dessa militância ao qual nós também trazemos para esse cenário artístico. E não só dessa militância, mas expressar esse silenciamento em torno das experiências das mulheres negras. É isso. O áudio, Gina. Seu áudio, Gi. É um monte de coisa que a gente quer, você está vendo, né? São várias coisas que a gente está se propondo como Ruth. Mas, e aí, o Fábio França, que é ator, que é diretor, que é produtor, que é um que nos interessa muito, né, conversar com você, mas que, além desse Fábio, né, que a gente conhece, das redes sociais, né, do trabalho de ator, de produtor, de diretor também, quem é o Fábio França? Como que você se apresentaria para nós aqui de Minas?
Fábio França é um sonhador, né? Eu tenho 42 anos de idade, 27 anos de teatro, sou produtor, né? Ator, pesquisador, sou ogã, sou iniciado no candomblé há 25 anos, né? Amo minha religião, sou pai do Fábio Filho e da Marina Flor da Luz França, casado com a Elaine da Luz. Sou um sonhador, que independente de todos os contratempos, dos obstáculos que essa sociedade elas nos impõe, nos remete, o que me resta é sonhar. Sou um sonhador, é isso. Esse é o Fábio. Desculpa, que é uma pequena engrenagem de um contexto maior, que é o nosso teatro preto. E aí eu queria, antes, mas diante de tudo, agradecer a minha ancestralidade, a Exu, que é o dono da comunicação, que as palavras sejam, dependente do que vier, sejam doces e serenas, ao meu pai Ogum, que é o da tecnologia, e a Xangô, que hoje é quarta-feira. Esse é o Fábio. Ô, meu pai, fala no Xangô, me dá um negócio assim. É a prova, eu não tenho dúvida de que é ele que está aqui na minha cabeça. Com certeza. Opa! Ô, Fábio, assim, você está sempre assim, envolvido assim, num monte de funções, né? Principalmente assim, nessa questão de produtor. Como é assim, para você assim, com o corpo negro de um homem, como que ele impacta nessas produções, nessa funçãozada toda assim, que você realiza? Eu sou ator por natureza, né? Assim, já de pequeno, eu já queria os palcos e a produção ela vem no sentido de nós, né? Como movimento, nos organizarmos cada vez mais. Então, eu era aquele artista que não se preocupava com burocracia, com prestação de contas. Aí, como é que é artista? Deixa isso para lá. E aí a vida, né, nos dá alguns percalçozinhos, né? A gente tem alguns problemas e eu tive que entrar numa universidade e fazer administração, né? E aí juntei o útil ao agradável. A minha expertise artística, estudei numa universidade burguesa, enfim, que eu era o único negro e o único artista, imagina. Então, assim, eu aproveitei, tive que beber nessa fonte, porque eu acredito que é necessário a gente se organizar. Então, assim, de uns 5 anos para cá, eu tive que fazer essa escolha. Abrir mão de estar no palco e estar nos bastidores, agregando, acrescentando, multiplicando, trocando, fazendo que os meus irmãos e irmãs pretos e pretas possam brilhar. Confesso a você, não é muito fácil assistir um ensaio e você querer estar. Se fosse eu, faria diferente. Fica coçando, é um bichinho muito louco, mas assim, a gente vem dando passos importantes e assim a gente está no momento da organização. Então eu percebo que assim hoje a minha trincheira é o backstage do nosso teatro preto, entendeu? Através da pesquisa e da produção. Eu acho que você coloca uma palavra que ela define bem, né? O nosso papel no teatro preto brasileiro, que é trincheira, né? E aí, assim, essa questão mesmo, assim, porque eu fico imaginando, assim, a produção, né, de grandes produções, né, como aqui você tem estado à frente, como que é isso, como se relacionar com quando você vai buscar o patrocinador, como que o patrocinador olha
para o grupo, para a temática, né, para o grupo de atores que está numa determinada montagem, para uma montagem, né, que está tratando do tema. Como que é isso? Como que lida com isso? E aí eu estou falando muito a partir da experiência daqui de Minas, né? Que existe ainda uma dificuldade de determinadas. Eu acho que não é só de Minas, né? Mas de determinadas. Minha irmã, é geral. Determinados patrocinadores de quererem associar o seu nome a determinadas produções que estão tocando em questões, como é que fala, basilares, né, da sociedade brasileira. Como que você tem feito isso no papel de produtor, principalmente? Olha, não é fácil, não é fácil. Todo o tempo inteiro, a gente tem que estar reafirmando a nossa identidade e a nossa cultura, né? A gente está no processo... O patrocínio, ele está, para a gente, para o nosso teatro, o teatro negro, ele está caminhando, mas muito lentamente. Obviamente, a gente sabe o porquê, né? Só que, assim, está valendo pelo constrangimento. O constrangimento, ele se faz presente, ele se faz necessário, né? A gente tem uma fatia dessa pizza do PIB de negros e negras de 1 trilhão e 900 bilhões de reais. Então, desde o momento que a gente exercita nosso black money e a gente utiliza os pequenos produtores, as pequenas produtoras, os fornecedores, fazendo parceria, a gente começa a incomodar. A gente começa a criar a nossa bolha e o nosso quilombo. Certo? Não é fácil. Não, confesso para você, não é fácil. Mas essa organização que a gente começou a falar, ela começa a incomodar. Porque ontem eu tive uma live, remetendo também ao carnaval que é nosso, né, aqui do Rio de Janeiro. 9 escolas do grupo especial estão falando da temática negritude, né? E umas irmãs nossas falaram assim: pô, eu tenho medo da moda. Não é moda, não é moda. O carnaval do Rio de Janeiro estava cada vez enfraquecendo e ele precisou voltar para sua casa para crescer cada vez mais, voltar a crescer, né? O público envelheceu ou morreu, tem internet, tem vários contratempozinhos aí que fazem com que o carnaval ele se encolha, e principalmente politicamente. Infelizmente, o nosso prefeito não ajuda por convicções dele religiosas, sei lá. Enfim. Então, assim, o carnaval precisou voltar para casa e falar da África, falar da negritude, certo? Esse é o teatro. Eles estão espantados, aí eu falo, hoje nós ainda não somos indústrias, mas seremos indústrias, certo? Esses produtores dos grandes orçamentos, dos grandes patrocínios, eles estão de olho na gente, sem sombra de dúvida, porque nós estamos lotando o teatro. Entendeu? Então, não é olha, eles são... Eu não acredito nessa coisa de aliado. Não acredito. Então, assim, aproveitar que eles estão de olho na nossa fatia de pizza. É um filão, né? É um filão isso aí. Do consumo também. Estrategicamente, né? a gente tem que buscar eles para a gente, porque, assim, infelizmente, esse patrocinador, ele ainda não percebe e não quer perceber a importância do nosso fazer teatro, entendeu? Mas a gente incomoda e a gente provoca, e eu sou dessa teoria de deixar, sabe, esse incômodo, sabe? A gente está enchendo o teatro, entendeu? A gente está totalmente na contramão, onde o teatro está esvaziando pela concorrência da internet, pela televisão, enfim, pelos programas de streams. O teatro negro cada vez mais lotado, entendeu? E assim,
eu acredito. Se não fosse essa pandemia, né, para vocês terem noção, assim, esse ano a nossa produtora, a Diverso Cultura e Desenvolvimento, ela estaria com 6 produções. Seriam 200 empregos diretos e 270 empregos indiretos, com uma produção totalmente preta. E aí não tem como virar as costas, né? Então, assim, que representa isso na economia da cidade, por exemplo, assim, né? Como que esse modo de fazer teatro, o teatro preto, né, anuncia, ele também está movimentando uma cadeia, né, econômica, assim como o carnaval, né? Você colocou aí a questão do carnaval, né, do carnaval retomar, e aí eu fico pensando também se né, a Unisagé fala disso também na Bahia, né, de como que o Pele Negras, Máscaras Brancas ficou lotado durante toda a temporada, e aí eu fico pensando se não tem a ver com o fato de que aquilo que vem sendo produzido no Brasil, né, no teatro brasileiro, se já não está, se já deixou de dizer para as pessoas, né, o tanto que as pessoas querem ouvir de repente, né, e o teatro negro vem trazendo essa questão. E o incômodo, né, então o incômodo é muito interessante. A gente aqui, né, uma via que a gente trabalha muito, as roots, é a da ironia, né? A gente faz pequenos textos, né, esquetes, e a gente trabalha com a via da ironia. E aí, semana passada, uma pessoa comentou, né, de um convite que foi, de uma sugestão, né, que ela fez, uma dessas coisas aí online que estão acontecendo, e ela pegou e falou assim, mas então a gente podia chamar as pessoas brancas. A gente podia chamar as roots e tal, assim, aí uma das brancas falou assim, não, mas elas são muito agressivas. São muito agressivas. Então, assim, mas que tem São isso, raivosas, assim, né? a raivosa, a preta raivosa, um monte de mulher preta xingando, falando, né, e tal, no palco, né, nos vários palcos, né, que a gente está, né, várias formas de palco, e aí é agressividade, né, então, assim, é muito interessante, mas que a gente vê que o movimento está sendo outro, né, o movimento está sendo outro nesse sentido, porque como você está dizendo, a casa está cheia, né, a casa está lotada e está movimentando a economia do Rio de Janeiro. O nosso povo está se sentindo representado, né? Eu não posso ser ingrato e de não agradecer que a gente não está inventando a roda. A dona Ruth de Souza, Antônio Pompeu, enfim, Antônio Pitanga, entendeu? Então, assim, é um movimento que a gente respeita a ancestralidade e a ancestralidade está sempre com a gente, entendeu? Assim, para vocês terem noção, a gente uma semana, a gente estreou na quinta-feira Iabá, Mulheres Negras, e aí a gente já estava lotado 3 semanas após a estreia, estava esgotado. Teve um problema de voltar, de devolver esse dinheiro para esse público, para essa plateia, entendeu? Então, assim, são homens e mulheres que estão tendo o prazer de se ver num palco, de se ver numa produção, de se identificar, de se questionar. Se me permite, eu tenho um caso de Oboró, masculinidade negras, né? Que uma irmã falou que levou o irmão, né? Primeiro que ela teve que fingir que precisava beber e ir para o bar porque ele não queria assistir o teatro e principalmente falar sobre masculinidade negra e tal. E aí, enfim. Só que ela precisou porque ele tinha teve um histórico de violência doméstica, né? E ela falou assim, eu não posso desistir do meu irmão, ela tinha assistido a peça e a gente fala sobre isso também. E quando ele assistiu, aí, você me trouxe o teatro, eu vou embora. Ela falou assim, eu sou a última pessoa que confia em você. Se você for embora, você não vai me ter. Ela provocando. Ela falou que ele chorou do início ao fim. Que
Aí vem o machismo, né? Eu não gosto de teatro, porque teatro não é coisa de homem, enfim, piriri, pororó, pororó, pororó. Então, os 12 atores e músicos que estavam em cena, ele falou assim, cara, esse cara parece comigo. Então, assim, o teatro negro, ele tem essa urgência, ele é um instrumento mesmo de transformação, entendeu? Aí a gente percebe nas nossas pesquisas que o teatro, 70% do público, ele é de mulheres, né, da plateia, e esse homem está cada vez vindo mais do teatro, porque essa irmã ela está trazendo esse marido, esse irmão, esse cunhado para conhecer, para participar. Então, a gente analisando, 2020 seria um ótimo ano para o teatro negro. Eu não falo só das nossas produções, não. Eu falo de todas as produções aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Seria o nosso ano. Mas é isso. Essa pandemia deu uma paradinha na gente, mas vamos nessa. Ô, Fábio, a minha próxima pergunta ela iria justamente nessa direção, assim, porque você está contando assim um momento de muita efervescência, né, antes desse momento pandemia, assim, né, que assim enche os olhos aqui de ouvir você contando essas experiências todas. Mas e agora, assim, nesse momento, como tem sido esse processo de produção, né, nesses novos tempos? Porque assim, você no início, né, antes quando a gente estava ainda não estava online, você até comentou, nossa, aqui a gente está numa movimentação para uma produção para março, quando a gente já está imaginando que a gente vai poder sair de casa de forma mais segura. Mas assim, e nesse momento, assim, né? Como tem sido isso tudo, pensando no futuro, né? Minha irmã, diga, irmão. O fenômeno da pandemia, ele não é muito novo para a gente, né? A gente sempre ficou em casa, sem grana, aquela geladeira desesperadora, e aí nosso desespero, sabe? Não tem sido fácil. Eu vejo muito, eu invejo as pessoas que estão produzindo demais. Eu estou me dando esse tempo, né, de não estar acelerado, mas ao mesmo tempo eu percebo que eu estou trabalhando demais, o corpo está cada vez mais cansado. Eu acho que isso é dessa pandemia, né? 2020, eu não desisti do ano ainda, né? Eu estou usando 2020 para ser um trampolim para 2021. Então, estudando, entrando em editais, pesquisando, me organizando. O que a gente necessita realmente é essa organização, buscando mais parcerias, entendeu? O momento é esse. Conversando com o parceiro, conversando com a branquitude, que a branquitude necessita da gente. Eles estão mais desesperados, não é por mim, eles estão muito mais desesperados. Eles sabem o que é isso, né? Mas, assim, não tem sido fácil, porque, ao mesmo tempo, a gente percebe, como nós não somos indústria, eu queria muito, muito mesmo, assim, poder ajudar os nossos técnicos e técnicas que estão passando por esse momento de desespero, né? A gente fez o que pôde, a gente fez uma campanha maravilhosa de cestas básicas, de cartão, de alimentação, mas o nosso povo, isso tudo, quem está padecendo é o nosso povo preto, né? É uma doença que ela tem cor, né? A gente percebe que a elite, essa doença ela foi estabilizada, agora ela está adentrando na comunidade, nas favelas, no morro, enfim. Então é isso, 2020, a gente não está romantizando, a gente está muito preocupado com esse cenário, mas, ao mesmo tempo, não fechamos a porta. Tivemos alguns convites para estar estreando, né? Mas, assim, o consenso da técnica do artista é que a gente preservasse esse público, preservasse esse elenco e preservasse essa técnica. A gente estrearia agora em setembro, mesmo na pandemia. Acho que teve um sinal amarelo, enfim... A gente teve vários convites, mas a gente só quer realmente abrir os espetáculos a partir de janeiro e com a vacina. Entendeu? Isso mesmo. Antes de continuar, eu só queria convidar o pessoal. Desculpa, Gil, só queria convidar o pessoal para fazer perguntas, assim, que eu vi aqui que o pessoal está
nos enchendo de elogios, né? Que Jura? delícia. Mas, juro, mas também está aberto para as perguntas, viu, pessoal? Pode colocar aí que a gente passa para cá, tá bom? Deixa eu passar a bola, Mari. A Giane, né, queria falar. Não, eu só ia completar, né, a fala do Fábio, dessa coisa da pandemia, do vírus que tem cor, né? Assim, não o Sim, vírus sim. tem cor, né? Mas quem ataca, né? Ele ataca corpos que são racializados, né? Enfim, e aí eu tenho dito assim, né, que a pandemia, na verdade, ela não criou nada, né? Ela apenas jogou luz, ela escancarou as relações, né, que já existem no Brasil, né? Então, a população que está mais afetada, a população que está infectada, que está morrendo, somos nós, porque nós somos os mais vulneráveis, né? Nós estamos na linha de frente, a gente que está no ônibus, né, que é motorista de ônibus, que é trocador, gari, que trabalha limpando a sala o CTI dos hospitais, é a gente que está nesses lugares, né? Então, mas é só um comentáriozinho, assim. Bom, Fábio, primeiro mais feliz ainda de saber que você é do Candomblé, né? Acho que isso nos motiva ainda mais a um axé, melhor ainda a nossa live de hoje. E a minha pergunta para você é para você poder falar um pouco para a gente como a religiosidade atravessa o ator e o diretor Fábio. Né, porque a peça Oboró, por exemplo, eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas quero assisti-la, e ela trata justamente sobre esse aspecto, ela pega esse ponto da religiosidade para discutir uma questão muito pessoal para os homens negros, né? E aí, como o ator e o diretor Fábio é atravessado por essa religiosidade? Bom, o candomblé, a minha criação foi de terreiro. Então, assim, é 24 horas por dia, ele está... no ator, a ancestralidade ele fala muito com a gente. No momento da gente produzir, no momento da direção, nada vai ser diferente daquilo que eles querem. Isso eu acredito. Esse é um grande segredo do sucesso, é esse. E eu falo da maior humildade possível. É para que a gente ouve, vai para esse caminho que vocês vão dar certo. Então a gente com muito respeito, assim, a gente tem uma técnica. A gente tem Valéria Monan. Olha, não tem qualquer coisa que a gente faça tem que fazer com Valéria Monan, que é a nossa diretora de movimento, bailarina, coreógrafa maravilhosa, filha de Omolu, iniciada no candomblé. Então, assim, o candomblé, as religiões de matriz africana, elas estão muito presentes em qualquer trabalho que a gente for fazer. Ano que vem, por exemplo, a gente vai estrear Macbeth. Se Deus quiser, e os orixás também. Macbeth preto. Vai ser porrada. Então, assim, e a gente tem a nossa religião, o candomblé, ele tem uma tecnologia, ele tem uns movimentos, eles têm uns exercícios, sabe? A relação que a gente tem com o terreiro, ela é totalmente artística, totalmente teatral. Então, assim, a gente pega esses elementos, porque estava até discutindo isso ontem, né? Vou remetendo ao carnaval, que eu também acredito nessa força. Eu também sou do carnaval, sou produtor de carnaval, e a gente sempre ouviu, de novo, enredo de preto, enredo de macumba, mas o carnaval é de preto. Então, assim, todas essas influências, todas essas linguagens, a gente sempre coloca no nosso teatro, entendeu? A forma de cantar. E não necessariamente, quando a gente fala de teatro preto, a gente trabalha com a religiosidade em cena, plástica, certo? Mas ela tá muito presente nos nossos movimentos, nos nossos ensaios, entendeu? Não tem como a gente fugir disso. É desleal. O preto é belo, os orixás são. Então, toda essa tecnologia, toda essa informação, ela vem a reboque, ela vem de forma natural.
entendeu? No movimento de fúria, sabe? De paixão, de sedução. Isso são todos eles, todas elas, entendeu? E aí o candomblé passa, ou a Umbanda, né, as religiões de matriz africana passam a constituir uma poética também do teatro, né? Assim, na medida em que tem esse método, né? Essa metodologia de um teatro que é atravessado pelas religiões de matriz africana, né? Isso E a é. nossa bandeira é Abdias, né? Pois é, isso eu penso também que é uma potência, né? Que de repente outras produções que não sejam produções de teatro preto, de repente não têm a possibilidade de experimentar, né? Então, assim, porque não é só a questão da iniciação, né? Acho que isso tudo tem influência, mas eu penso que é uma questão de ancestralidade, né? Sim, É uma questão de perfeito. ancestralidade que atravessa o corpo, né? Gênesis é uma coisa muito importante. A gente está falando muito de plasticidade, de estar em cena. O teatro preto, quando ele é construído também, a sua técnica é preta. A gente tem que deixar muito claro que assim, é muito fácil colocar os negros em cena, com uma narrativa que não é nossa, com um autor que não é nosso, com um iluminador que não é nosso, entendeu? E muitas vezes a gente vai ver as grandes produções, os grandes iluminadores, os grandes cenógrafos, figurinistas assinando o trabalho, mas quem está fazendo é o nosso povo. Então a gente pega esse povo e dá o protagonismo. Ele vai assinar. Entendeu? Isso é muito importante, né? Isso É, é muito sim. importante, assim, essa questão do protagonismo, né? Porque você falou também no início uma coisa importante, que é assim, que a gente não está inaugurando nada, né? Nas Roots também a gente sempre tem isso, né? A gente não está inaugurando nada e a gente chama a Ruth por conta da Ruth Souza, entendendo que ela abriu, né? Ela junto com o Léa Garcia, com a Abdias, enfim, abriram essa possibilidade para a gente estar aqui hoje, tendo essa conversa, inclusive, né? Mas é importante também essa questão de a gente vir e trazer conosco os nossos, né? Então, trazer essas pessoas que estão aí produzindo, que, como você disse, né, que estão produzindo, que estão fazendo, e que não levam o nome, que não vão na noite da premiação, né, que não passam pelo. Né, que não levam a estatueta para casa, né, a placa. Quer subverter o sistema, depois de uma estreia, todo mundo subindo ao palco, aquela negritude linda. Isso. E eles olham para a gente e falam assim, nossa, como é que eles fizeram isso? A gente faz com pouco, né, irmã? A gente faz com pouco. A gente faz bem feito, sabe? O Rodrigo França, meu irmão, que ele dirige artisticamente as produções, ele fala, eu preciso ser chato com acabamento. E tudo. Toda etapa do processo a gente tem que rever e rever. Porque a gente está. Desculpa, a gente está representando o que é mais belo, que é mais lindo da nossa cultura. Então, assim, esse acabamento, assim, a rotunda tem que estar bem esticada, o texto tem que estar bem falado, porque o nosso humano, a nossa mana tem que entender muito bem, tem que chegar, entendeu? O ator tem que entender que a criança que está chorando na plateia faz parte, porque essa mana não teve quem deixar essa criança e faz parte, não pode parar e tem que ter concentração, porque essa a diferença de fazer teatro preto está aí. Esses detalhes são extremamente importantes. Então não é teatro preto. Entendeu? Então, assim, esse acabamento dessa música, dessa dança, esse corpo preto, que assim. E não é só colocar bailarinos e bailarinas para dançar afro, que é teatro preto, não. Esse corpo tem que ser preto, ele tem que se reconhecer preto. E é um processo muito doloroso, que eu ainda não passei, entendeu? A minha trajetória é de musicais. Eu preciso passar pelo esse ebó de Valéria Monan, que eu ainda não tive a chance de passar,
porque assim, é completamente diferente. A gente percebe, nossa, que grandiosidade. E aí, nossa, ela não está sozinha. Que lindo. Você olha e você vê deusas e Deus assim em cena. Esse é o corpo preto. É esse que a gente precisa, sabe, essa coisa, mandar embora, tirar esse ebó dessa educação corporal eurocentrada e fazer o chamamento do que é o nosso, do que é mais belo, lindo, transparente, esse contato, esse olhar. Por isso que a gente não pode voltar agora, porque o nosso teatro precisa de contato. Exatamente. E aí tem a ver também, né, Fábio, com essa questão da representatividade também, né? Porque a gente está montando, fazendo algo que os nossos que vão assistir vejam, né? Como você disse, se vejam ali, não só se vejam, eles fazem um negócio que é bom, que é bonito, que é bem feito, que é bem acabado, né? Isso tem a ver com representatividade também, né? Porque aí também é dizer para os nossos que você também pode, né? E a gente pegando a linha nossa, né, do Boal, do Teatro do Oprimido, que é essa, que todo mundo pode, né? Todo mundo tem essa possibilidade. E para nós isso foi muito negado sempre, né? Então, para nós pretos, né, e pretas. Então, tem essa questão. A Denise, ela coloca aqui, Fábio, é uma pergunta que eu acho que tem a ver com essa conversa nossa aqui, né? Que ela pergunta: a experiência pessoal é, então, um elemento importante para a construção corporal da atriz, do ator negro? Sim, sim, sim. Esse ator, essa atriz, ela traz essa bagagem. E essa bagagem ela tem que ser trabalhada. Entendeu? Assim, é tão lindo. Volto a falar, eu não tive esse privilégio. Daqui a 2 anos eu volto a estar no palco. Mas assim, é tão lindo a catarse, quando esse corpo ele responde de maneira diferente, e você percebe assim, nossa, ela ultrapassou totalmente os seus limites, entendeu? Então, quando você trabalha com a sua experiência pessoal, com seus medos, as suas angústias, isso é nosso. O teatro africano, ele é antes de Dionísio, ele é antes de Grotowski. Não estou desrespeitando, não. Eu bebi nessa fonte, mas a minha fonte é mais gostosa, é mais saudável. O Fábio, assim, né? Só retornando um pouquinho, porque ainda tem uma outra pergunta bem interessante, que é aqui do grupo de, né? A pessoa está assistindo em nome do grupo de estudos de consciência e realidade. Aí pergunta qual foi a inspiração para a criação da peça O Oboró? Porque eu imagino que todas essas experiências, né, que a Denise traz na pergunta anterior, que você disse sim, 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 né? Também deve estar ali nessa inspiração, né? Quando a gente vai pensar algum tema para, né? Qual foi a inspiração? Isso é uma pergunta para o Rodrigo, né? Rodrigo! Mas eu Pô, que acredito sacanagem, assim, hoje o protagonismo é seu. era urgência mesmo de se falar, de tocar, de desconstruir e construir. Oboró, seus personagens, é difícil a gente ter um homem preto que não se identifique, certo? Eu acho que são nossos pais, nossos avós, somos nós, homens pretos, dos nossos erros e nossos acertos. Eu acho que o que mais provocou o Rodrigo em estar pensando nesse projeto foi isso. Estava na hora de retomar e vem cá, vamos falar sobre a gente? Eu acho que volta a falar, a nossa ancestralidade fala isso, né? Vamos montar o Oboró, a masculinidade negra. Né? Exatamente assim. As coisas foram se encaixando. Na verdade, o Oboró seria só com 5 atores. E aí rolou o convite, né? Todo mundo quis fazer. E aí o que você faz? Vou chamar o fulano de tal, mas acho que ele não vai aceitar não, porque ele é muito ocupado. Mas ele aceitou. Então, assim, a gente foi criando os personagens e masculinidades
negras, assim, é bastante amplo. E juntando com esse arquétipo de cada orixá, cada elemento, você identificar o orixá, esse foi o grande barato, entendeu? Então, assim, vendo nossos pais, vendo nossa família, vendo nossa comunidade, a gente resolveu montar o Alboró Masculinidade Negras, e, assim, a urgência, assim, é urgente. Eu quero muito voltar, acho que é uma peça que ela tem uma carreira muito longa, entendeu? A Por gente favor, precisa volta que eu viajar. preciso ver. Oi? Volta que eu preciso ver. A gente precisa. É urgente, é urgente. A gente tem uma dinâmica da Sexta-feira Veste Branco. Não sei se vocês conhecem, aqui no Rio de Janeiro tem um teatro João Caetano. A gente fez uma temporada de Oboró. Era um mar de pessoas de branco, uma dignidade, sabe? E aí, infelizmente, o nosso público, o nosso povo, ele está conhecendo o teatro e se sentindo pertencente àquele espaço, né? Aquele espaço é dele. E assim, eu na plateia escutando é, esse nosso povo de santo cantando as cantigas, é, vendo que a religião e a cultura está sendo tratada com carinho, com dignidade, não tem preço. Entendeu? Então, vestir o branco na toda sexta-feira, você já ganha 50%. Vestir o branco, chegou na bilheteria, falou amor do pé, que é obrigado, porque a gente precisa demonizar, a gente precisa tirar esse demônio que eles colocam, que é a nossa religião, entendeu? Isso. Então, assim, é necessário. Então, assim, mesmo ele sendo do candomblé ou da Umbanda, ou não sendo, enfim, o que é o amor do pé? É obrigado. Isso. A gente não come criancinha com batata, entendeu? Então, assim, eu estou dando continuidade num papo, porque, assim, até os nossos símbolos e signos, eles são extremamente marginalizados, são demonizados. Então, essa vai ser a minha luta, entendeu? Assim, acho que o meu Paulo Orixá, ele fica possesso com a minha ausência no terreiro, mas ele sabe que a minha trincheira está lá na frente, eu estou protegendo os nossos e nossas, entendeu? Então, assim, como assim o saquinho de herê, São Cosme não Damião, não, de herê, tem coisa ruim? Como assim? Acreditar que nós fazemos qualquer coisa de ruindade com a criança. Então, assim, esse teatro, Oboró, a gente fala de beijo, que são essas energias infantis, né? De alegria, de dualidade, de brincadeira. A gente fala também esse menino que a gente foi educado. Eu fui educado eu nunca entendi porque os meus colegas brancos corriam e minha mãe falava assim, menino, não corra. Então a gente fala isso, sabe? Essa educação é você entender que é completamente diferente. Por isso que a gente racializa mesmo, porque é diferente. Entendeu? Sim, com certeza. Essa é a essência de Oboró. Entendeu? E por assim dizer, também é como que diz, é algo que é muito genuinamente disso que a gente quer fazer do teatro negro no Brasil, né? Tem Exatamente. muito disso, assim. E aí eu queria te perguntar, nesse sentido, se todo artista preto faz teatro preto? Não. Eu queria que você falasse, irmão. Que armadilha. Eu, particularmente, assim, por exemplo, a minha formação não foi teatro preto, entendeu? Para falar a verdade, eu fui educado numa escola de classe média e eu sempre ouvi falar muito mal do movimento negro, né? Achando que o movimento negro era uma instituição com CNPJ enfim. Então, assim, é você estudar, é você cada vez mais ler, conhecer.
a gente, é um processo, a gente está crescendo, a gente está cada vez mais seduzindo e essa bolha está ficando cada vez maior. Mas nem todo artista... Primeiro, se não te provocar, se não te incomodar que você é o único em cena, você não faz teatro preto. Entendeu? Você, opa, cara, eu sou apenas um no elenco de 10. E assim, eu acho que todo mundo tem que enfrentar o teu rolê, ganhar sua grana, não é isso que eu estou falando, não. Mas você não permitir essa troca com os seus irmãos, certo? De possibilitar, eu estou fazendo isso, preciso ganhar essa grana, preciso fazer esse teatro, legal, mas também eu estou fazendo também o teatro preto, eu estou apresentando também aos meus irmãos, eu estou agregando, eu estou realmente incomodado que eu estou sozinho. Infelizmente, a gente tem uma irmandade que é assim, mas chega um momento que desperta, né? E vai despertar pela dor, né? Eu prefiro estar entre os meus. Não é fácil, não vou falar assim, não vou romantizar, né? A gente está crescendo, a gente está buscando cada vez mais. Às vezes a gente ouve coisas que, pô, será que fosse com um produtor branco falaria assim? Não é fácil, mas assim, desistir jamais, porque a gente tem uma missão, a gente tem um objetivo, eu tenho um juramento, eu tenho uma mojuba certa com a minha ancestralidade de estar sempre com os nossos. Certo. E, Fábio, como a militância e o teatro... Tá sem áudio. Tá sem áudio mesmo? Olha, eu estava ouvindo aqui, Mariana. Acho que tá com áudio. Então era o meu, então. Estão me escutando? Fábio, tá me escutando? Não. Ela está perguntando se você está escutando ela. Olha, o que aconteceu, gente? A gente está escutando ela. Está escutando a gente? Estou escutando vocês, não a Mariana. Ah, tá. Mariana, então é você mesmo aí. Então, vocês fazem pergunta, por gentileza. Não está mesmo. Ô, Fábio. Não está mesmo, não? Ô, Fábio, mas a Mariana queria perguntar, e a gente pergunta em nome dela, como que é, assim, para você, essa questão da militância e teatro? Como que elas... Fazer teatro, você já está militando. A gente não descansa, Mariana. Esqueceu? A gente fala assim, descansa, militante. Entendeu? A gente encena, a gente está subvertendo já o sistema, então a gente está militando de qualquer forma. O nosso fazer teatro já é, sabe, você entrar num teatro onde infelizmente, o irmão ele reproduz o porteiro, ele reproduz, olha para você e vê quantos negros estão entrando nesse teatro, nesse espaço, e ao mesmo tempo ele vê sua arte e no dia seguinte ele começa a te tratar bem e eu quero isso. E aí eu posso trazer a minha esposa, meus filhos para assistir e a relação muda, sabe? Isso é militância. Exatamente. Fazer teatro é militância. Entendeu? Quantos camelôs vendem seus produtos na porta do teatro e você pegar pela mão, quero você assistir o nosso espetáculo amanhã, e você tem que cobrar. Então não tem como não militar, entendeu? Isso é nosso, não tem... a gente não pode ter essa contradição. Essa contradição jamais. Não pode. E o medo, né, às vezes também, assim, né, porque na minha formação de teatro também, que é uma formação amadora, né, sempre existia essa questão, assim, como se o teatro... Primeiro, assim, como se todo teatro não fosse político, né? Então, tinha essa questão, assim. E aí, identificando aquilo que as pessoas diziam naquele momento, né, há 20 e tantos anos atrás,
que era político, era como se fosse menos teatro, né? Era como se fosse menos teatro. Então, assim, a gente também, com as Roots, a gente tem experiência porque a gente se anuncia dessa forma, né? A gente se anuncia, nós somos então, um grupo de artes cênicas e políticas, então já está falando ali no nome, né? E aí, então, às vezes, existe essa relação assim, de olhar para aquilo que a gente faz como se fosse menos teatro, né? Então, essa é um desafio, né? Assim, não sei se eu diria que é um desafio, assim, mas é uma coisa que a gente tem que lidar, né? A gente precisa ir lidando e que os irmãos, né, que vão chegando também precisam ir entendendo isso, né? Entendendo que o nosso corpo, ele já fala um monte de coisa, né? Então, quando ele está no palco, ele fala muito mais, né? Então, assim, é um negócio, o bagulho é doido mesmo. Assim. A gente costuma dizer, né, que assim, que tanto os nossos incômodos e como o silêncio que vem de determinadas pessoas que nos assistem, eles gritam muitas coisas. Assim, é revelador de muitas coisas assim interessantes, assim, né? E para a gente é mais material, inclusive, para o trabalho. Nada nos passa, né, desapercebido, assim, né? A gente aproveita essas questões todas. Olha só, a gente está mais ou menos assim caminhando para o final, né? A gente já tem 9 minutinhos. Aí, assim, eu já queria só falar de algumas pessoas especiais aqui, né? Que o Compir, aqui de Fora, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, está com a gente, Mariângela, Lília, Joyce, esses os que comentaram, né? Porque quem não comentou não tem como assim eu falar, né? Felipe Ribeiro, o Altair Pinheiro, que é uma pessoa assim, muito querida, assim, um artista aqui também da cidade, que nos acompanha com tanto carinho, que toda vez que ele aparece, não tem como a gente não citar ele, né? Denise Eveline, o Grupo de Estudos Consciência, Realidade e Igualdade Racial em Pauta, a Silvana Santos, a Tá Motieri, Silvana Santos já falei, Yamin Lobo, a Débora Lopes, a Georgina Escobar, a Patrícia Abreu, a Lavine, a Joyce, que é das Roots, e as meninas das Roots a gente sempre estão todas aqui, né? Então, mas eu queria agradecer elas, assim, imensamente por isso. Antes de pedir para você, Fábio, falar para a gente dos seus trabalhos, desse momento, né? Dos seus trabalhos do momento. Você já deu uma pinceladinha para a gente, mas aproveita e faz um merchan aqui com a gente. Não, a gente está paradinho, mas assim, a gente estreia ano que vem Capiroto. Então, vocês não estão parados, né, Fábio? Vocês estão em movimentação. Sim, sim. A gente Não estreia faça isso com o seu trabalho. Vem aí, a gente quer também rodar, assim, é um monólogo com o querido Leandro, e direção do Rodrigo França, tem Abá, Mulheres Negras, Oboró, Masculinidade Negras, O Amor como Revolução, do pastor Henrique Vieira, que é lindo também, um espetáculo lindo. Aí é tanta coisa, assim, a gente fez também, a gente produziu o clipe do Projota, né, Ombrim, direção do Lázaro Ramos, quem puder ver, é maravilhoso, a gente conseguiu colocar, assim, num ambiente que é de cinema, que é totalmente branco, a gente conseguiu uma técnica com 90% de negros, um elenco totalmente negro, só tinha um branco, quer dizer, um elenco. Tinha uma cota lá. Não querendo diminuir os garçons, mas era o garçom do rolê. Que era mais para provocar realmente. E é isso, a gente fazendo os contatos, abrindo cada vez nossa bolha. A gente já tem 4 produtoras aí, né? A gente quer estar em Juiz de Fora, tá? Por favor. Por favor, vem. Vamos afinar isso. Vamos afinar isso. É tão pertinho, entendeu? Pois é. Vamos sim, por favor. Aqui tem um teatro belíssimo. Não sei se você conhece Juiz de Fora. Conheço Juiz de Fora. Um teatro belíssimo. Que é o Teatro Central, e recentemente nós conseguimos, né, recuperar um teatro que estava parado, que é o Teatro Pascoal Carlos Magno, também, que é muito bacana. Então, assim, pode continuar falando aí da agenda, porque, inclusive, eu já vou anotando, assim.
Não, vem coisas boas aí. Infelizmente, lá para frente, né? Um pouco lá para frente, mas vem. Nana e Nilo, a gente estreia o infantil. Oi? Renato, Nani. Exatamente. A gente já colocar esse espetáculo, já colocar essa animação em cena, né? Tem tanta coisa boa para a gente fazer e com os nossos, sempre com os nossos, né? É isso. Teatro é movimento, teatro é militância, teatro é provocação. Espaço aqui não falta, Fábio. Será bem-vindo sempre. Ô, Sil! Eu acho que, ó, Sil é uma querida, uma artista. Tô gostando. A Sil é uma artista aqui de fora e que tem essa militância também, assim, de levar a arte para todos os lugares, né? Para todas as pessoas, acessibilizar, né? Então, é nossa parceira nesse sentido. A gente quer estar em todos os territórios. Sim, entendeu? sim. Nosso Paranauê não é só no palco italiano, não. Exatamente. E essa questão, agora, é uma coisa que eu penso assim, que é fantástica, é o modo como o teatro comunica. Como o teatro comunica, né? Então, a gente, com as Roots, né, a gente tem essa atividade, né, que a gente faz questão de ter, dessa atividade política declarada, militante, e aí, às vezes, a gente está em mesa, em roda de conversa, em debate, enfim, essas coisas, mas o que a gente fala ali não atinge como a cena atinge. É impressionante, assim, como que o teatro... Eu sempre soube disso, mas, assim, com as Roots, né, nesses 3 anos de existência do grupo, eu tenho vivenciado isso mesmo, assim, como que o teatro é poderoso, né? Sim. Como que o teatro é poderoso, então, por conta disso, como que a gente precisa que os nossos estejam formando público, né, que os nossos estejam nos nossos projetos de público e estejam também na possibilidade da atuação, né? A gente quer entrar ano que vem uma estratégia, a gente está com sucesso. A gente fez por favor, assistam o clipe mesmo que você não goste do Projota, enfim. Nossa, o clipe é maravilhoso. Artisticamente, mas assistam, porque então, assim, a gente acredita que essa linguagem do audiovisual ela pode atingir a massa. E aí, a gente, nessa massa, a gente conduz também para o teatro. Então, a gente está pensando em algumas coisas, assim, o Boró, de repente, vai virar série. Tem coisas. Aquilo, a gente não pode desistir desse 2021. Ele precisa virar esse trampo de 2020. Ele precisa virar esse trampolim. Sim, com certeza. 2021, né? Com e aí certeza. tem um provérbio africano que é Nibati abotimade kinium baibi. Quando o rebanho se une, o leão dorme com fome. Então é isso. A gente precisa estar entre os nossos cada vez mais, sabe? Estudando, sabe? Criando essa rede, ampliando essa rede e principalmente se organizando. O teatro preto é belo. A gente tem que se preocupar realmente com esse acabamento. Porque é diferente olhar. A gente vai ser sempre mais cobrado. A crítica. Então, assim, esse acabamento, essa preocupação, ela é também política. Sim, com certeza. Com certeza. Assim, e desse compromisso de fazer coisas bacanas, de qualidade, esteticamente, né? A qualidade estética, para o nosso povo também. Né? Então, assim, eles merecem. A Luísa tocou nessa questão e a experiência é essa, assim, que eu acredito que quando você fala, né? A história da irmã que levou o irmão e que ele ficou chorando o tempo todo que se via, a gente vê isso muito assim, porque é interessante, porque quando a gente para o público branco, né, para plateias majoritariamente brancas, é um silêncio sepulcral, assim, né? E aí a gente aprendeu também a saber que esse silêncio, como a Luísa disse, está dizendo muita coisa. E quando a gente se apresenta para as plateias pretas, né? Porque como a gente é meio mambembe, assim, né? A gente vai até, enfim,
os locais, as pessoas a gente vê, né? E eu que estou fora de cena, eu fico vendo como o público reage, como as mulheres, assim, como que elas dissessem, gente, isso aí é eu sei como é que é isso aí, né? Sabe? Louco, Assim, né? é isso aí, né? Então, isso aí que a pessoa se vê identificando é exatamente o que você está falando. Tem que ter uma preocupação estética, né, técnica, isso é fundamental, né? Vocês já passaram por isso? Rapidinho, assim, que assim, o público, a grande maioria é negra, e aí tem 3 brancos, aí eles riem no momento que não é para rir, e o público olha assim, porque não entende, minha irmã, não entende. Acha que é piada. Esse constrangimento. Não, é total. A gente teve uma experiência, e aí que o público, ele era até mesclado, assim, porque era um público de um determinado lugar, assim, numa reunião. E aí a gente teve a experiência, assim, de quando abriu, aí a gente faz isso, né, seguindo um pouco a estética do teatro oprimido, que é de depois de terminar, a gente discutir, né, conversar com as pessoas sobre aquilo que a gente está fazendo. E aí os brancos, era nada, eram 3, você lembra disso, Luiz? Falavam um negócio que a gente só fazia. Bem que ignorava. É isso. Não tinha, assim, era nada com nada. Mas assim, Fábio, eu não tenho nem o que dizer assim, desse momento, assim, né? Acho que nós estreamos com a masculinidade assim, de uma maneira brilhante. Assim, acho que... Hoje, você esqueceu do Marcelo, sua alma gêmea. Mas é porque o Marcelo ele chegou atrasado, mas ele já tá. Mas é verdade, a gente teve uma entrevista com o Marcelo. Mas é um homem preto, o Marcelo mas ele não é. Mas, enfim. Mas então, assim, assim, eu quero te agradecer demais, assim, sabe? Em nome das Roots, mas em meu nome, especialmente. Assim, né? Acho que eu não esperava que fosse diferente, mas é uma conversa muito bacana que eu acho que nos acende várias luzinhas, né, para indicar vários caminhos, né? E penso que um caminho, com certeza, é a gente estreitar aí essa comunicação promovida por Exu, para que vocês venham a Juiz de Fora, né? Para que a gente possa criar alternativas, né, de trazê-los aqui, né? E a gente tem a possibilidade também de aprender, né, com vocês, assim, de trocar, enfim, de se embrenhar. Um desafio grande que a gente tem, né, no nosso grupo é essa questão da produção, né? Então, acho que, de repente, assim, a gente tem a possibilidade de ver, né, vocês fazendo isso, ver pessoas pretas se movimentando. Eu estou à disposição, tá? Mesmo, de verdade. Então, essa angústia é natural, tá? Porque a gente nunca esteve nessa direção dessa produção, entendeu? É muito novo. Então, assim, essa cobrança ela é natural. Às vezes entra todo desespero, né? De o que está acontecendo? Será que as pessoas não estão me ouvindo em relação à organização? Isso é extremamente natural, entendeu? Porque é novo para a gente. Infelizmente, a gente não assinava o cheque, né? É verdade, é verdade. Então é isso, assim, né? Eu quero agradecer imensamente, né, que você leve nosso abraço pro elenco, né, para os elencos de vocês, né? E que a gente possa, de fato, assim, estreitar esses laços e fortalecer essa cena preta no Brasil, né? Que essa cena preta, uma coisa que eu acho que é importante também, assim, que a gente possa criar redes, né? Que a gente se fortaleça em rede para poder seguir aí fazendo isso que a gente ama fazer, né? E que tem tanto retorno quando a gente consegue fazer, né? Para as pessoas e para a gente. Axé. Axé. Estamos juntos. Muitas pessoas aqui agora, nesse momento, agradecendo a você, né, por esse momento. E, assim, muito, muito, muito agradecido mesmo por esse momento, e que o povo, hoje, dia do meu pai, né,
que ele possa ir junto com o povo todo, com a providência divina, de uma forma geral, abrir esses caminhos, né? Como você disse, para 2021, que 2020 seja esse trampolim. Eu também acredito muito nisso, né? Não gosto dessa conversa de que é perdido, que, enfim. Não. Porque tem muita coisa potente aí acontecendo. É isso, você quer falar, né? Uma fala de despedida, uma fala final? Não, só agradecer, me sinto tudo muito honrado. Eu queria indicar 2 livros. Um, Olhos d'Água, da nossa querida Conceição Evaristo. Por favor, vamos consumir os nossos. Tem O Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França, meu irmão. E Confinamentos e Afins, o olhar de um homem negro sobre resistência e representatividade. Que é dele também, tá? Muito obrigado, Sim, gente. Me sinto muito honrado. Acho que a ancestralidade está em festa em Ourum. Com certeza. Né? Estou muito feliz. Estava meio tenso, mas me senti em casa, né? O tempo vai passando. Nem precisava, nem doeu. Está no nosso DNA, né? Ô, Fábio, eu aproveito e convido você e o pessoal que ainda não nos conhece, né, que está aqui de repente por sua conta, para seguir a gente nas redes sociais, ver os nossos trabalhos. Agora a gente está com pequenos vídeos, né, quase pílulas lá no YouTube, né, que a gente está fazendo uma série sobre o trabalho doméstico nesse período de pandemia. A gente nem chama de série, não, mas acabou que assim, deu uma concentrada nessa temática, a gente teve um retorno bem bacana, assim, se vai lá conhecer, né, essa movimentação em tempo de confinamento das RUTs. E um abraço e muito obrigada, viu? Você e todo mundo que participou, viu, gente? Valeu, obrigado. Axé, meu povo, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.